Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma! E como estamos aí? Espero que estejamos todos bem. Conversei com vocês, alguns de vocês durante a semana e também conversei com vocês ontem, que foi sábado, para perguntar sobre a possibilidade de uma aula virtual. Então, teremos nossa aula virtual domingo que vem, dia 15, às 5 horas da tarde, beleza? Final do vídeo eu ainda vou relembrar isso de novo para vocês. Agora vamos lá, vamos para a nossa lição. Na aula passada nós terminamos o assunto sobre família para essas coisas, onde o nosso foco principal foi a questão do respeito e também a necessidade do diálogo, porque não adianta você respeitar outra pessoa se a outra pessoa não falar e você não falar com ela, ninguém conversa aí, ninguém vai saber a opinião do outro, não sabendo a opinião do outro, não tem o que respeitar e já viu a bagunça que vira. Então, só relembrando mesmo a importância do respeito e do diálogo entre a família, entre amigos, entre todos, entre o seu vizinho, entre a pessoa que mora do outro lado da rua, entre o seu colega de trabalho para aqueles que trabalham. A necessidade, sim, de estar sempre se conversando para não haver desentendimentos e se respeitar a opinião alheia, beleza? Hoje nós vamos entrar em outra lição. É o tópico 7, que fala para além do tempo e do espaço. Então, vamos lá. E para não perder o costume, pegue a sua Bíblia, a revista, papel e caneta para anotar caso seja necessário. Então, corre lá, dá pausa no vídeo e volta. Voltaram? Ótimo, vamos continuar. A nossa lição, essa lição 7, ela tem como palavra-chave a palavra necessidade. Aí aos poucos a gente vai desenvolvendo a lição. Hoje eu vou dar uma breve introdução sobre a questão da necessidade que Jesus ensinou pra gente durante o seu ministério, tá? Então vamos lá. Pega lá a Bíblia, abra em Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas capítulo 4, versículo 43. Vou até brincar de espada no ar, vai lá. Lucas 4, 43, já! Eu fechei a Bíblia, mas eu tinha marcado. E o texto fala assim: Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Esse é o versículo chave da nossa lição. Jesus, qual foi o objetivo de Jesus aqui na terra? Anunciar a palavra de Deus em todos os lugares que ele andou. O ministério dele durou 3 anos. Durante esses 3 anos, ele não se limitou a ficar em um lugar específico. Ele sempre esteve em todos os lugares possíveis que ele poderia estar, anunciando as obras de Deus e ajudando aqueles que precisavam ser ajudados naquele momento. Deus, na pessoa de Jesus, via a necessidade de alguém, ia lá e realizava. Então, vamos lá. Eu quero até que vocês leiam para a semana que vem, na nossa aula virtual. Durante a semana vocês vão estar lendo. Eu vou até estar lembrando vocês de ler o texto de Lucas 8, do versículo 22 ao versículo 39, tá? Lucas 8, do versículo 22 ao 39. Vou deixar aqui escrito qual é o capítulo até o versículo bonitinho. Mas vocês fazem favor de ler, tá? Leia durante a semana. O texto, ele fala sobre Jesus quando acalmou a tempestade, texto bastante conhecido, e também sobre a cura de um homem endemoniado. Então leia um texto de Lucas 8, do 22 ao 39, que nós vamos usar na nossa próxima aula, que vai ajudar a desenvolver, tá bom? Então não esquece. Jesus, ele sempre estava onde era necessário, isso é como eu comentei. O propósito dele aqui na Terra foi anunciar a palavra de Deus, a salvação a todos os homens, sem acepção. Desde o miudinho na barriga de mamãe até o idoso com mais de 100 e poucos anos que tá com o pé na cova, já quase abraçando Jesus. A função dele, o principal objetivo dele aqui foi anunciar a palavra para todos. Todo mundo, desde aqueles que se consideram os mais bonzinhos até aqueles que a gente olha e não dá R$1 pelo indivíduo. Ele vem anunciar a salvação para todos os homens. Aproveitando esse momento de anunciar a salvação, porque Jesus sim era um cara que sabia aproveitar as oportunidades, ele também estava onde era necessário estar. Todo lugar que ele estava, ele não ficava de pernas pro ar, ficava todo jogado,
se acomodava em determinado ponto. Não. Ele ia para cidades e anunciavam a salvação, ensinando as pessoas e os seus discípulos através de parábolas, mesmo que muitas vezes os discípulos nem entendessem o que Jesus estava falando naquela parábola. Mas aos poucos, quando a pessoa senta e analisa o que aquela palavra quer dizer, ela vai ver que há muitas lições a ser tiradas dela. Então Jesus sempre estava anunciando, ele nunca estava num lugar só, mas sempre em todo lugar que ele estava fazendo alguma coisa. Ele não ficava lá de pernas pro ar, só olhando a paisagem, sentado embaixo de uma árvore, observando o movimento. Não, ele sempre estava agindo. E quando não era mais necessário ele estar naquele lugar, ele não se sentia incomodado por sair. Ele pegava suas coisas, os seus discípulos e vamos para o outro lado. No texto, eu vou até começar também já a ler para vocês, no texto de Lucas 8, eu vou ler o do versículo, Lucas 8, do versículo 22. Acompanha a leitura. Vai lá, abre a Bíblia, Lucas 8, versículo 22. Fala assim: certos dias, Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. E então eles partiram. Versículo só 22. Aí eu falei assim, nossa, Luciana, que versículo só isso? Sim, porque Jesus estava em determinado lugar antes, estava anunciando a palavra e falou, não, a gente não é mais necessário aqui, bora atravessar o lago. Pegaram o barquinho e seguiram viagem e atravessaram o lago, porque se fazia necessário ele estar do outro lado para o propósito do que aconteceria em seguinte, que é a questão da calma tempestade e sobre o endemoniado do homem que ele se livrou. Então, imagina, se Jesus tivesse ficado lá no outro lugar que ele estava, ele teria a oportunidade de conseguir livrar o homem daquele tormento que há anos ele vivia, sendo uma jaula, um verdadeiro, nem jaula, né, gente? É um, como é que é o nome? Um fantoche do demônio, do diabo, e de vários diabos, que não era só um demônio que estava dentro do coitado. Então, ele viu a necessidade de sair de onde ele estava, do comodismo que as pessoas às vezes estão acostumadas a viver, partiu para o outro lado, enfrentou diversidades, enfrentou uma tempestade, mas ele era Jesus, acalmou a tempestade, tudo ficou bem. Mas a gente vai depois conversar sobre isso. Mas ele passou por dificuldades para ir ao outro lado cumprir um propósito e uma necessidade, que naquele momento era livrar aquele homem de viver como fantoche do diabo, de Satanás. Então foi o propósito dele. E diversas outras situações, porque depois que aconteceu fugiu a palavra? Esse episódio em que Jesus pegou e livrou o homem dos demônios dele, no versículo... Perdi o versículo. Aqui é do versículo 36 em diante. Eu falei assim, ó. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a região de Gerasa ou Garada, dependendo da tradução, ficou com muito medo e pediu a Jesus que saísse das terras dele. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem que os demônios tinha saído implorou a Jesus, me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Então, vemos o início do texto falando, Jesus saiu de onde estava, pegou o barco e foi para o outro lado do lago. Resolveu o problema ali, cumpriu a necessidade de quem precisava naquele momento, pegou o barco e foi embora de novo. Mesmo que as pessoas também não queriam que ele ficasse lá. Então Jesus podia muito falar, não, eu vou ficar aqui porque eu quero fazer muitas coisas aqui. Não, naquele momento a necessidade a ser atendida era curar aquele homem, porque o testemunho de vida dele seria suficiente para anunciar a palavra para as outras pessoas que estavam ali. Porque ele, gente, era conhecido. Se vocês vão ler, depois que vocês lerem o texto, você vai ver. O homem ficou anos com demônios no corpo, ele vivia nu. Nem corrente conseguia segurar o braço do homem. Então, assim, o cara era conhecido na região. Então, verem ele simplesmente com novidade de vida, tipo, mudei completamente da água para o vinho, já seria testemunho suficiente. Não havia necessidade de Jesus estar lá falando, porque as atitudes desse homem, de quem ele era, para quem ele se tornou, já seria suficiente para anunciar a palavra de Deus. Então Jesus viu que a necessidade ali já tinha sido suprida, porque o testemunho da vida daquele homem já seria suficiente para anunciar. Então ele foi para outro lugar para poder também anunciar a palavra, para que outras pessoas também tivessem a oportunidade de viver uma nova vida.
Vou ler um trecho aqui na revista que fala assim, ó. Jesus andou por Israel inteiro em seus 3 anos de ministério. Tudo o que ele fazia, como fazia e para onde ia, era motivado pelas necessidades espirituais e físicas das pessoas ao seu redor. Teve um outro episódio, eu não lembro agora em qual texto que tá, ele tava andando no meio da multidão, andando, gente. O objetivo dele tava anunciando ali a palavra. Aí teve uma mulher que tocou na roupa dele. Sabia que ele estava andando por ali, cria tanto no poder de Jesus que falou, eu vou tocar na veste dele, eu vou me sentir curada. Jesus andando, veio a mulher, tocou nas vestes dele e a mulher ficou curada. A necessidade física dela foi suprida naquela hora apenas pela presença de Jesus naquele lugar. Ela creu que só tocar nas vestes dele seria necessário para a vida dela, tocou e foi curada. Não houve a necessidade de se falar nada para ela. Como da situação do endemoniado, Jesus só foi lá para expulsar os demônios. Expulsou o demônio e partiu para outra jornada. Agora, do caso dessa mulher, ele estava só andando, a mulher tocou nele, a necessidade foi suprida, uma necessidade física. Do endemoniado foi uma necessidade espiritual e dela uma necessidade física, além de outras situações onde você se depara com atitudes de Jesus, em que ele estava naquele local, fez grandes milagres naquele local, supriu a necessidade e já partiu para outra aventura, vamos dizer assim. Tenho certeza que Jesus deve ter feito muito mais coisas do que só essas que são relatadas na Bíblia, né? Tem um versículo na Bíblia que fala mesmo que por onde ele passava, via-se milagres, via-se novidade de vida na vida de diversas pessoas. Então, Jesus sabia, era um camarada que sabia aproveitar as oportunidades e via, se a minha necessidade nesse momento é estar aqui para curar fisicamente as pessoas, eu vou estar aqui. Se meu objetivo aqui é curar a necessidade espiritual das pessoas, eu vou estar aqui, nem que seja só ouvindo, curando ou expulsando demônios. Jesus se fazia presente onde havia necessidade de se cuidar das pessoas. Jesus, ele estava onde era necessário. Jesus, ele ensinava o que fosse necessário, como eu falei para vocês. Jesus ensinava muito por parábolas. E Jesus também agia conforme a necessidade. Igual nesse caso mesmo do endemoniado. O povo da cidade falou, vaza. Jesus falou, beleza, a necessidade, eu me faço necessário aqui ainda? Não, já cumpri? Partiu para outras pessoas que precisam também ouvir da palavra e serem curadas, seja física ou espiritualmente. Essa é uma introduçãozinha básica sobre o que a gente vai falar, sobre a necessidade do próximo, sobre nós agirmos para a necessidade do próximo, não nos acomodarmos, estarmos onde é necessário estarmos. Mas eu agora, por exemplo, de quarentena, nem sempre todo mundo pode sair e tudo, não dá pra sair aí ajudando meio mundo de gente. Mas onde você está, na sua família, ali no seu quintal, ou dentro da sua casa mesmo com sua mãe, com seu pai, o que você pode estar ajudando? São coisas a se pensar, tá, gente? Qual é a necessidade do meu próximo? Se no meu próximo, se no momento, o meu próximo é minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, o que eu posso fazer para ajudá-los? Tá? É um questionamento que eu deixo para vocês. Mas, como nem tudo são flores, eu vou deixar também uma lição de casa para vocês. Nossa, Lucilene, lição de casa? Sim, ela vai servir para a gente começar a nossa próxima aula. Uma atividadezinha bem básica, bem tranquila. Imaginem a seguinte situação. Vamos aproveitar que nós estamos em época de eleição. Caso vocês votem e não tenham o seu candidato, falem comigo que eu tenho um candidato bom. Mas isso não é o caso na lição agora. Imaginem, época de eleição. Você mesmo que está me assistindo, é um candidato ou uma candidata a um político. É um político sério. Né? Vamos mudar a situação. Passou as eleições. Você é um político sério que ganhou as eleições. O povo acredita realmente no que você faz. Você é uma pessoa séria, tá? Porque existem sim políticos sérios. Uma pessoa séria que está querendo realmente mudança de vida na vida da população. Aí imagina, você tá lá, está andando pelo seu bairro e se depara com diversas pessoas onde você mora. E você vai lá e pergunta para elas o que elas precisam. Você como político, o que você acha que
a necessidade de se mudar no bairro? Qual as necessidades da pessoa do seu bairro? O que elas precisam? Pesquise aí onde você mora. Você dá pra você conversar com o seu vizinho. Não tem problema. Toca lá na campainha dele e fala assim, ó, tô fazendo uma pesquisa. Fala que foi pesquisa da escola. Porque querendo ou não, da Escola Bíblica Dominical. Não precisa saber que é a nossa pesquisa. Vai lá e conversa com o seu vizinho e pergunta pra ele. E aí? Imagina se o político viesse aqui agora e perguntasse pra você coisas que você acha que precisa mudar aqui no nosso bairro. Por exemplo, aqui no Vila Califórnia, no Jardim Califórnia. Eu acho que é Mário, eu acho que a nossa também é tudo Califórnia aqui, né? Ou você é outro, não sei. Tá, mas aqui região do Jardim Califórnia, Vila Pestana, Jardim Roberto, chegar pro vizinho e perguntar. Se o político viesse aqui e batesse na sua porta agora, o que você acha, o que você falaria pra ele que precisa melhorar aqui no nosso bairro? Pergunta pra ele. Pergunta pra sua mãe e pro seu pai também, gente. Seus tios, se vocês moram com seus tios, não tem problema. Pergunta até pras crianças, o que vocês acham que deveria melhorar aí no bairro onde vocês moram? Qual é a necessidade primordial que precisa ser arrumada aí, que precisa ir pra ontem? O negócio é assim, não, se você pudesse fazer tal coisa pra mudar isso, seria determinada coisa. Sinta-se como políticos. Perguntem pra eles o que acham necessário mudar ali no bairro. Qual a necessidade que vocês têm naquele momento. Ou até mesmo vocês até já têm noção. Assim, meu bairro precisa recapear as ruas que tá parecendo uma peneira. De tanto buraco. Tem buraco fazendo aniversário. É uma necessidade. Perguntem, descubram qual a necessidade do próximo. A questão do diálogo novamente. Se você não perguntar, a gente nunca vai saber. Então, beleza, gente? Essa é a nossa lição. Então, essa é a nossa atividade. Lembrando, isso passem pra mim, eu quero que vocês pesquisem isso durante a semana e a gente vai conversar sobre isso na nossa próxima aula, tá bom? Então, domingo que vem, dia 15 de novembro, já que é data de eleição ainda, também tem isso, já vamos aproveitar o clima de saber necessidades do povo. Dia 15, às 17 horas, 5 horas da tarde, temos um encontro. Me confirmem a presença, alguns de vocês já me confirmaram. Quem ainda não me confirmou, me confirme, pra gente bater um papo aí, aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus, porque aprender a Palavra de Deus, gente, é muito bom. É bom demais. Você fica assim, gente, por que eu não sabia disso antes? E o melhor de tudo, a gente aplica pra nossa vida e se sente tão engrandecido nisso, tão gratificante, dá aquele quentinho no coração, no corpo inteiro, e aquele refresco quando o corpo tá quente demais, sabe? É perfeito. Então, nos vemos domingo que vem. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Lembrando, precisando, tô aqui pra qualquer coisa, viu, gente? Tchau, tchau. Gente, eu tava quase esquecendo de falar. Eu espero domingo que vem trazer novidades. Ainda estamos organizando um negócio muito legal. Então ainda não tenho certeza, a gente tá organizando eu e a Débora, tá? Mas aí a gente passa mais detalhes domingo que vem. Vou deixar vocês só na curiosidade sobre o que seria. Beijo, tchau, tchau.